Olá, meu nome é Ricardo Martins, eu sou vice-presidente da Comissão de Comunicação da OAB Guarulhos e hoje a Comissão de Comunicação se faz presente em mais um evento que é desenvolvido pelo Departamento Cultural. Hoje nós tivemos uma palestra cujo tema foi Defesa e Processo Acusatório. Estamos aqui ao lado do nosso palestrante de hoje, Dr. Leonardo Costa de Paula, a quem quero agradecer a oportunidade, doutor, pela palestra de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa subseção da OAB. E eu quero então aproveitar o ensejo, doutor, e fazer uma pergunta que vai justamente ao encontro de tudo aquilo que foi explanado pelo senhor aqui. É sabido que nós tivemos em 2008 3 leis que alteraram substancialmente o Código de Processo Penal, tido como a reforma do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à parte de provas e também na parte procedimental. Na parte procedimental em si, tivemos algumas mudanças bastante consideráveis, como, por exemplo, o reposicionamento do interrogatório como sendo o último ato, a introdução do princípio da oralidade, como também a possibilidade de inquirir a testemunha de forma direta, conhecida como cross-examination. Considerando essas mudanças e o que o senhor trouxe hoje de importância para essa palestra, sobretudo no que se refere ao processo acusatório, o senhor considera que essas mudanças que nós tivemos no Código de Processo Penal, podemos dizer que se trata de um grande avanço no processo acusatório em detrimento ao processo inquisitivo, com o privilégio do exercício da ampla defesa? Então, uma das coisas que a gente trouxe para a palestra e como acréscimo em relação ao sistema acusatório é que, muito embora a gente teve essas reformas pontuais no Código, toda vez, e a abordagem em relação ao sistema acusatório é que toda vez que a gente pega um instituto que é do sistema acusatório e coloca em um processo que está pautado pelo sistema inquisitório, a gente acaba percebendo que ele vai reagir, muito embora seja o instituto de outro sistema, ele vai reagir respondendo ao sistema inquisitório. Então, a nossa ideia foi trazer a base, que é do princípio unificador, para poder entender o funcionamento dos sistemas. Depois dessa identificação dos sistemas, a gente até teve a preocupação também de trazer como se estrutura a oralidade, e aí quem assistir a palestra depois vai poder observar como é que se estrutura a oralidade frente ao sistema acusatório. E embora as alterações parciais tivessem essa tentativa de transformar o processo a partir daí com oralidade, sair do princípio da escrituração e ser imputado aí no sistema oral, a gente percebe que ele faz sempre o retorno para o inquisitório. Por quê? Porque ele responde ao sistema do Código, que é justamente frente por exemplo, uma necessidade de uma reforma integral do Código. Sem a reforma integral do Código, ou seja, que você mude essa base, essa matriz do Código inquisitorial, a gente vai acabar sempre, qualquer instituto que a gente colocar, ele vai responder. Então, muito embora o interrogatório tenha ido para o final, se a gente pensar assim, ele pode dar, em algum critério, óbvio, ele teve um desenvolvimento, uma modificação, uma maior garantia. O acusado pode acompanhar um pouquinho melhor o que foi produzido, o que sabem sobre ele, o que foi dito sobre ele, o que ele teria feito. Então, óbvio, em uma medida ele vai contribuir, mas no final, veja como é que quando a gente pega um outro instrumento, que é a audiência de custódia, e coloca no sistema acusatório, no sistema inquisitório, ele começa a reagir e responder o quê? A responder como no inquisitório. Então o Código de Processo Penal de 41 tinha como previsão o primeiro ato o interrogatório, justamente porque se o réu confessasse, você não precisaria passar por procedimento todo, praticamente seria ali uma retroafirmação da confissão. E aí quando a gente pega essa audiência de custódia, muitas vezes o juiz até indagando, ou o promotor indagando, se o réu quer confessar. Veja como é que ele responde ao próprio sistema. Na prática, então, nós temos um sistema misto, é isso? Não, então, esse é um dos problemas. Como eu entendo o sistema a partir da ideia kantiniana, a gente não consegue pensar no sistema misto porque não existe um princípio unificador misto. A gente não tem um princípio unificador inquisitório acusatório. Ou o princípio é inquisitório ou ele é acusatório. E isso é um vício que vem da doutrina,
de pensar que é possível ter um sistema inicial que seja inquisitório e depois um sistema acusatório de partes. Na verdade, isso no sistema italiano a gente chamaria de sistema inquisitório de garantia. E na verdade ele não é misto, ele sempre vai responder ou ao inquisitório ou ao acusatório. Então mesmo que você tenha um contraditório, mesmo que você tenha uma pseudo-ampla defesa, você vai sempre responder ao inquisitório. Então há uma aparência de que ele seria acusatório, e aí a gente chama isso de acusatório formal ou inquisitório de partes, para poder suplantar essa ideia, porque quem implementou a ideia de sistema misto seria o Código Napoleônico. Inclusive, até já indicando, já que a gente está passando para muitos, o livro da Camille Depoli, que inclusive vai sair pelo Observatório da Mentalidade Inquisitória, trata justamente disso. Foi a dissertação dela de mestrado, que mostra que os aproveitamentos do nosso Código de Processo Penal a partir do Código de Processo Penal. Só para finalizar, então, o senhor considera que o Código de Processo Penal não deva ser completamente reformulado? Há uma necessidade inequívoca de que, para que haja uma eficiência, para que haja até um reparo em relação à Constituição, a gente necessariamente precisa de uma reforma integral. Reformas parciais, elas nunca vão permitir que o sistema mude, porque ele sempre vai retornar ao princípio matriz do sistema do Código. O Código foi pensado para ser inquisitório. Por isso que a gente pega, por exemplo, prisão, ela é uma prisão obrigatória. Então, quando a gente pensa liberdade, ela é uma liberdade provisória. Aí, quando a gente pensa qualquer instituto, ele vai sempre responder. Então, tudo que tem no Código, por exemplo, você pega o recurso sentido estrito, ele cabe para não recebimento da denúncia, mas ele não cabe para recebimento. Então, veja, ele nunca vai responder ao acusatório, ele sempre vai responder partindo desse... Então, assim, ou você muda todos os dispositivos para poder ter um novo código, ou você vai ter que ter um novo código. Então, todos, inclusive, os já reparados, porque os reformados também não aguentam, eles não seguram. Doutor Leonardo, eu quero agradecer a participação do senhor aqui. Muito obrigado pela brilhante palestra. Para você que acompanha os trabalhos da OAB Guarulhos, da Comissão de Comunicação, continue nos acompanhando. Um grande abraço.